Há histórias na Bíblia que, por sua profundidade e complexidade, nos provocam reflexões sobre a moralidade humana, a justiça divina e o preço da traição. Hoje o canal Simplesmente Servos traz uma dessas histórias, a história de Urias, um homem cujos passos de fé e honra levarão num fim trágico e, ao mesmo tempo, a um exemplo imortal de integridade. Prepare-se para uma narrativa onde o amor, a lealdade, a traição e a justiça se entrelaçam de forma indissociável, e onde a história de um homem simples, mas fiel, serve como espelho para questões universais que ainda reverberam em nossos dias. Urias não era um simples homem. Ele era um soldado, um guerreiro de confiança do rei Davi, e fazia parte dos valentes, aqueles escolhidos por sua coragem e lealdade inabaláveis. Ele servia ao rei com honra, colocando sua vida em risco pelas batalhas de Israel. Em um tempo onde a guerra e a conquista moldavam o destino das nações, Urias se destacava como um combatente fiel. Seus feitos eram notáveis. Ao lado de Davi, ele participou de grandes vitórias, e sua bravura não passava despercebida. Para muitos, Urias era a personificação da honra e da dedicação. Ele lutava não apenas por seu rei, mas por sua pátria e pela promessa feita a Deus. A batalha constante, o campo de guerra, a tensão da vida e da morte estavam em seu cotidiano, e como muitos guerreiros de sua época, ele confiava que sua luta era justa, que a causa valia o risco. No entanto, enquanto Urias estava em batalha, longe de casa, um outro campo de batalha se formava nas sombras do palácio real. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava em um momento de sua vida onde o luxo do trono parecia substituir as exigências da moral e da justiça. É no ápice de seu poder, quando já tinha conquistado uma grande parte do mundo conhecido, que Davi comete um dos maiores erros de sua vida. Ao olhar da janela do palácio, ele avistou uma mulher tomando banho. Seu nome era Batseba, esposa de Urias. O que deveria ser uma visão passageira, algo que todos poderiam ver, para Davi se tornou uma tentação irresistível. A sedução não foi apenas física, ela foi espiritual e moral. Davi, em vez de olhar para sua própria esposa, em vez de lembrar da sua lealdade a Deus e ao seu povo, agiu por desejo e cobiça. Ele enviou mensageiros para trazer Batseba ao palácio, e ali, em um ato de infidelidade e traição, ela concebeu um filho. Batseba, uma mulher respeitável, se viu no centro de um escândalo. E o rei, que já era admirado por seu povo, agora se tornava prisioneiro de seu próprio pecado. Davi então, ao perceber que Batseba estava grávida, viu uma oportunidade para encobrir sua falta. Ele mandou chamar Urias de volta do campo de batalha, dizendo-lhe que fosse até sua casa para descansar. A intenção de Davi era simples. Se Urias fosse até sua casa, ele pensaria que a criança era sua, e o escândalo seria evitado. Mas Urias, homem íntegro e fiel, recusou-se a ir para casa enquanto os soldados estavam no campo de batalha. Ele disse a Davi: "Como posso ir para minha casa, comer e beber e deitar com minha esposa, quando a arca de Israel e Judá está em tendas e os meus comandantes estão acampados ao ar livre? Eu não farei isso." 2 Samuel, capítulo 11, verso 11. Urias, com essa resposta, mostrou a dignidade e a honra de um homem que colocava a causa de seu povo acima dos seus próprios desejos. Ele preferiu dormir à porta do palácio, como um soldado devotado, ao invés de ceder à tentação. Ele mostrou assim a grandeza de um coração focado no serviço ao Senhor e ao seu país. Mas Davi, em sua tentativa desesperada de encobrir sua falha, não desistiu. Na noite seguinte, ele mandou que Urias fosse embriagado, na esperança de que, intoxicado, ele voltaria para sua esposa. Contudo, mesmo estando bêbado, Urias manteve sua honra, e não foi para casa. Davi, agora sem saída, tomou uma decisão ainda mais nefasta. Ele escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército, ordenando que colocasse Urias na linha de frente, no lugar mais perigoso da batalha, e depois se retirasse, deixando-o vulnerável aos inimigos. E assim, Urias, sem saber da trama mortal, marchou para sua morte. Ele foi colocado na vanguarda da batalha, e lá, em um campo de guerra, ele foi morto por um golpe inimigo. A notícia da sua morte chegou a Davi como uma tragédia, mas ao mesmo tempo, ele sentiu um alívio sombrio. O que Davi não sabia é que sua traição estava prestes a ser revelada. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa, e o filho gerado naquela noite de pecado nasceu. Mas o silêncio de Deus não significava aprovação. Ele, em sua justiça, não deixou o pecado de Davi impune.
O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar o rei. Ele contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que, tendo muitas ovelhas, tomou a única ovelha de um homem pobre. Davi, indignado, clamou por justiça. Mas Natã, apontando para ele, disse: Tu és esse homem. 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Foi um golpe direto no coração de Davi. Ele, que havia se considerado acima de qualquer acusação, agora estava frente a frente com seu pecado. Natã revelou que a morte do filho de Batseba seria consequência do pecado do rei, e que sua casa sofreria consequências duras por causa da traição. Davi, quebrantado, reconheceu seu erro e se arrependeu diante de Deus. Ele disse: Pequei contra o Senhor, 2 Samuel capítulo 12, verso 13, e sua resposta foi um sinal de que, mesmo diante de grandes falhas, há sempre espaço para o arrependimento genuíno. O filho de Davi e Batseba morreu, como profetizado, e o sofrimento de Davi foi grande. Mas além de sua dor, o peso daquilo que ele fizera com Urias e Batseba nunca o deixou. O legado de Urias, no entanto, transcendeu sua morte. Ele foi um homem que, mesmo sem saber das maquinações de seu rei, manteve sua fé e sua honra intactas até o fim. Sua lealdade ao Senhor e a seu povo foi um exemplo, não de uma vida sem falhas, mas de uma vida pautada pela retidão, mesmo quando o mundo ao redor parecia corrompido. A história de Urias, o homem fiel que morreu devido à traição do rei Davi, é uma narrativa de lealdade, coragem e de como a justiça divina sempre prevalecerá, mesmo que o pecado pareça triunfar por um momento. A história nos ensina que, por mais que sejamos leais e íntegros, a injustiça e o pecado podem nos atingir de maneiras inesperadas. No entanto, a verdadeira vitória está na manutenção da fé, na coragem de manter-se fiel aos princípios e na confiança de que a justiça de Deus nunca falha. Urias não teve controle sobre o que aconteceu com ele, mas sua integridade e fé permanecem como um testemunho eterno de que, mesmo nas circunstâncias mais trágicas, a honra e a verdade são as únicas coisas que não podem ser tiradas de nós. Se você gosta de conteúdos bíblicos, se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.